Olá pessoal, até hoje nós estávamos nos dedicando ao estudo dos vários componentes do processo hidrológico da nossa pequena fábrica natural de água. Estudamos precipitação, chuva, né? Várias vezes estudamos infiltração, estudamos evapotranspiração, estudamos água no solo, né? E estudamos métodos de medição de vazão de curso d'água. Então, vamos estudando passo a passo alguns componentes importantes, tá, do processo hidrológico que ocorre numa pequena bacia hidrográfica que nós chamamos lá no início de a nossa fábrica natural de água. Mas agora precisamos avançar na interação entre esses componentes, pois o bom funcionamento da fábrica exige um comportamento harmônico de suas diversas etapas. Então, para essa fábrica funcionar bem, os elementos não podem estar isolados, eles estão interagindo. E no processo hidrológico é isso que acontece. Os fenômenos se interagem, tá? E um influencia e é influenciado pelo outro, tá? E é assim que funciona. Nos vídeos 31 e 32, falamos sobre abstração, né? Hoje vamos ver a interação entre abstração e produção de água. Então nós vamos ver aqui, ó, abstração, nós estudamos versus produção de água. Que é o nosso interesse, né? Produção de água. O curso é de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Então vamos começar, falando sobre abstração, vamos aproveitar, tá, esse conhecimento recente, essa discussão recente, para falarmos sobre abstração versus produção de água. Mas antes eu vou aproveitar, eu deixei aqui de propósito, vamos aproveitar essa figura que é aqui do lado. O professor Paulo Santana, que é do site Interflúvio, e que eu continuo prometendo que a qualquer momento ele começará a aparecer por aqui, ele me puxou a orelha, tá? Por acho que 2 vídeos atrás, quando eu disse que a hidrólica de uma chuva, né? Então olha aqui, você tem uma chuva, tá? Uma chuva, e essa chuva produziu uma hidrógrafa. Olha, a gente às vezes se acostuma com as coisas, então a gente tem a ideia seguinte: a hidrólica produzida por uma chuva, tá? Então, aí com o tempo a gente vai reduzindo isso e aí começamos a falar sobre hidrólica de uma chuva. Para nós é evidente que essa hidrólica é proveniente de uma chuva, e o gráfico de chuva, de quantidade de chuva no tempo é chamado de pluviograma. Nós já falamos já no vídeo anterior sobre pluviograma. E a hidrólica então é a curva de vazão versus tempo. Então, desculpem aí, então eu devo ter falado algumas vezes hidrólica de uma chuva, então entendam, hidrólica provocada por uma chuva, ou em consequência de uma chuva. Tá? É possível que eu cometa de novo essa coisa, porque a gente vai se acostumando com isso, então me perdoe pelo engano, pela expressão passada, e peço perdão futuramente se eu voltar a esquecer de falar hidrólica produzida por uma chuva. A dificuldade do professor é exatamente essa. Esse é um cuidado do comportamento do professor que eu preciso prestar muita atenção. A gente precisa se lembrar sempre que sentado à nossa frente ou do outro lado da tela, há pessoas que possivelmente estão vendo aquele assunto pela primeira vez. A gente já está vendo isso há 50 anos, falando sobre 50 anos, então essas coisas vão ficando meio óbvias, tá? E essa obviedade pode não ser, não ter o mesmo sentido, o mesmo significado para quem está vendo o assunto pela primeira vez. Então essa é uma dificuldade que o professor tem. Com o tempo, ele vai, às vezes, tendendo a relaxar, e o assunto que ele dava em 1 hora, ele passa a dar em 40 minutos, aí um pouquinho em 30 minutos, então ele vai resumindo, e isso é o risco que corre o professor. O professor tem que estar sempre se lembrar que na frente dele
pode ter alguém que está vendo aquele assunto pela primeira vez, portanto merece uma explicação um pouco mais detalhada do que está acontecendo. Mas olha, vamos começar aqui, vamos só relembrar uma coisa aqui. Olha, nós temos aqui então, nos vídeos passados nós discutimos, você tem o início de uma chuva, entre o início de uma chuva e o início da ascensão do curso d'água, da ascensão da hidrógrafo, você tem uma fase aqui chamada fase de abstração. Essa fase de abstração é caracterizada então por duas coisas, né? Pela quantidade retida, se choveu e não está escoando lá no curso d'água, porque esse volume foi retido. Uma quantidade retida nós chamamos de QA, e um tempo que essa quantidade é retida, que é chamado de TA. Então, essa fase chamada abstração tem importância, tá? Tem importância nas relações dos volumes de água com a pequena bacia hidrográfica. Então nós vamos começar a discutir hoje então, o que acontece, alguma coisa que acontece com essa fase que pode ter relação com a produção de água de uma pequena bacia hidrográfica. Vamos marchar aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar, porque a lousa é pequena, então para ter mais espaço para a gente trabalhar. Nós estamos então, no vídeo, nós estamos no vídeo 33, né? Nós estamos no vídeo 33, na aula 31, tá? No curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas da Faculdade da Água. Olha, vamos fazer um gráfico aqui do lado, tá? Vou fazer um gráfico aqui, um esquema. Então você tem aqui, uma superfície, você tem aqui chuva, e nessa superfície você tem árvores, você pode ter árvores, pode ter pequenos arbustos, tá? Pode ter vegetação rasteira, tá? E você pode ter pequenas reentrâncias no solo, pequenas depressões no solo. Então você tem aqui algumas coisas, então, a chuva, então aqui é chuva, aqui você tem nós já falamos lá, essa vegetação que está sobre o solo, qualquer outro obstáculo, você pode ter a interceptação, que nós vamos chamar de T. Então parte daquele volume de chuva que chegou àquela área pode ficar interceptada por folhas de árvores, por folhas de arbustos, de vegetação rasteira, de gramínea, por exemplo, que tiver. Tá? Então você tem outra coisa, então você tem aqui, pequenas depressões. Então você tem, vamos chamar de retenção em depressões. Você tem uma parte dessa água infiltra. Chegou na superfície do solo e infiltra. Então, essa parte que chega, a parte dessa chuva, então, uma parte da chuva fica interceptada, a parte da chuva que chega à superfície do solo, que chega aqui na superfície do solo, nós vamos chamar de CS. Então nós temos ali um resumo do que pode acontecer, né? Com os caminhos que os volumes de água podem tomar, os volumes de água que chegam por chuva. Então, uma parte da chuva, dos volumes chegados por chuva, são interceptados, tá? Por vegetação ou por obstáculos acima da superfície do solo. Uma parte fica retida em pequenas depressões, a outra parte se infiltra. Então, se você, tirando a interceptação, a parte a parte da chuva que chega na superfície, que atinge a superfície, que vence a interceptação, nós chamamos de chuva no solo, ou CS. Olha, então influenciam diretamente, que a ETA influenciam diretamente que a ETA é a seguinte coisa: a interceptação, a retenção em depressões, e a infiltração.
Então, vamos chamar isso aqui de interceptação, já falei da RT, vamos chamar isso de depressões de RD, retenção de depressões de RD, e vamos chamar de infiltração de I. Né? Pronto. Então, esses são os fatores que influenciam diretamente QA e TA. Por que eu estou falando diretamente? Porque, olha, a interceptação é influenciada por outras coisas, tipo de folha, quantidade de folha, formação da folha. A retenção em depressões depende da rugosidade da superfície do solo. Se o solo, a superfície está muito lisa, tem um pouco mais de rugosidade, formando pequenas depressões. A infiltração depende do tipo de solo, da forma de cobertura do solo e assim por diante. Quer dizer, esses fatores aqui que influenciam diretamente o QA e TA são influenciados também por outros fatores que ocorrem no meio, que estão presentes no meio ambiente. Olha, o importante disso, o que nós podemos tirar disso aqui, que conclusão ou que informação nós podemos tirar disso aqui para a produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Vamos fazer algumas possibilidades. Vou analisar algumas possibilidades dessa inter-relação. Você tem, por exemplo, vou desmanchar aqui em cima. Vou desmanchar aqui, tá? Você tem, por exemplo, uma possibilidade. Você tem, olha, se IT, interação, cresce, o que há, a quantidade também interceptada de abstração também, a quantidade de água retida nessa fase de abstração também cresce. O TA também cresce, que é o tempo, e o CS cai. Então, olha aqui, um conjunto de interações. Se interceptação cresce, o que acontece? Se a interceptação cresce, você vai aumentar aquela quantidade de água retida, a quantidade de água de chuva retida, que não vai se transformar em escoamento superficial ou enxurrada. Então, se a interação cresce, o que há, a quantidade retida cresce. Se a quantidade retida cresceu, é porque o tempo de abstração também cresce. Porque se a boa parte dos volumes de chuva são retidos e não vão se transformar em enxurrada, você vai demorar mais a formar enxurrada. Então, se você demora mais a formar enxurrada, o tempo de abstração cresce. E o CS, que é a chuva sobre o solo, diminui. Porque olha aqui, olha o gráfico. Se você tem mais interceptação, a tendência é ter menos CS. Então o CS cai. Olha, mas se o aumento e consequentemente de TA for devido simplesmente à interceptação, que a interceptação é alta, isso não vai interessar a produção de água. Pode interessar ao cheia, interessar ao menor risco de cheia, porque você segura a água bastante, aí então a água não vai chegar ao curso da água, não vai provocar enxurrada, então você não vai provocar cheia ou inundação. Mas quanto à produção de água, isso não interessa muito. Por quê? Porque se essa água interceptada, ela vai evaporar, nós não falamos, ela vai evaporar, ela vai embora, então você vai perder essa água para a atmosfera, então você não vai ter chance, dessa água penetrar no solo por infiltração, que é a primeira condição para você ter abastecimento de aquífero. Então essa relação, essa sequência aí, repetindo, se o aumento de QA e de TA for simplesmente por aumento de interceptação, isso não interessa a produção de água, porque essa água não há nenhuma chance de eu conseguir levar essa água para o aquífero. Vamos ver outra possibilidade.
Vamos ver mais mais uma sequência, mais uma interação. Vamos chamar essa aqui de, essa primeira, vamos falar que essa aqui é a primeira, vamos chamar outra interação, outra sequência de interação. Se ET cai, eu vou colocar só dois elementos aqui, porque os outros você já tem. O CS, o que acontece com o CS sobe. Tá? É lógico, é só olhar lá. Se a interação, choveu uma quantidade de chuva, se a quantidade de água interceptada cai, você tem mais água chegando na superfície do solo. Então o CS aumenta. Agora aqui você tem duas possibilidades. Isso aqui, você tem uma possibilidade que isso aqui seja uma vantagem para a produção de água. Quando que será a vantagem? Quando você tiver uma velocidade de infiltração alta. Então, você tem uma velocidade de infiltração alta. De preferência, que ela seja maior do que a intensidade de chuva. Então, se a condição ambiental, tipo de solo, etc., cobertura sobre o solo, assim por diante, tá? Se você tiver nessa condição, a velocidade de infiltração for alta nessas condições, então, se você tem muita água chegando na superfície do solo, e se a velocidade de infiltração é alta, uma boa parte dessa água que está chegando, quase a totalidade, ou a totalidade, principalmente se a velocidade de infiltração for maior do que I. Então, isso aí é uma grande vantagem. Por quê? Voltamos àquela ideia. A primeira condição de você ter água no aquífero é que a água penetre da superfície para o interior do solo. Bem, essa velocidade de infiltração no princípio, se o solo estiver meio seco, tá? Não tiver com pouca umidade, essa velocidade é alta. Se o solo estiver na capacidade de campo, a velocidade é baixa. Vamos admitir um meio termo, vamos dizer o seguinte assim, a velocidade de infiltração média no período, desse período de chuva, tá? Se essa velocidade de infiltração média for alta, tá? Maior, de preferência maior que a intensidade de precipitação, então você tem uma vantagem, tá? Uma vantagem da interação ser baixa. Tá? Bem, qual seria uma desvantagem? Se a velocidade de infiltração, se velocidade de infiltração for baixa, isso vai acabar não sendo uma vantagem, vai acabar sendo uma desvantagem. Por quê? Não é bem uma desvantagem muito forte, mas nós podíamos falar em uma desvantagem. Por quê? Se a velocidade de infiltração for baixa, o solo não vai ter condições de absorver essa água por infiltração. Então você vai sobrar água, tá? E essa água que não infiltra vai escoar, vai formar enxurrada. Então, por isso que a interação passa a interação sendo baixa nesse caso, não interessa, tá? Você tem, para a produção de água, se a velocidade de infiltração é baixa, você não tem nenhuma possibilidade de aproveitar esses volumes de água, é alta o CS, a chuva sobre o solo, mas você não vai ter condições de aproveitar essa quantidade de água que está chegando na superfície do solo, porque você não tem condição de infiltrar todo esse volume. Então, se você não tem condição de infiltrar todo o volume, esse volume vai escoar, vai formar enxurrada, e você não poder aproveitar isso para levar uma boa quantidade dele para o aquífero, que é o que vai garantir, né, esse armazenamento no aquífero é que vai garantir que você tenha boa produção de água ao longo de todo o ano. Olha, então nós estamos começando nessa aula, simplesmente, a discussão dessa interação entre fenômenos. Nós vamos sair na próxima aula, vamos continuar discutindo um pouco esse assunto. Mas por hoje é só, e muito obrigado e até a próxima aula.